É muito bom ter você aqui de novo e nós chegamos ao segundo dia do nosso estudo sobre Israel e eu te convido mais uma vez para olhar para Israel. O nosso tema de hoje é a função pedagógica da lei e do templo. O texto Gálatas 3, do versículo 23 ao 25. Mas antes que viesse a fé, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estávamos debaixo de aio. A palavra-chave aqui é a palavra aio, que significa pedagogo, tutor ou guardião. E nós sabemos que a lei, ela não salva e a lei, ela não transforma nenhum coração, mas ela trabalha como uma condutora, ela conduz e ela ensina quem é Deus, ela ensina quem é o homem e ela ensina a necessidade de redenção. Ou seja, a lei ela aponta, mas ela não é o destino final. Então, nesse primeiro momento, nós já entendemos que a lei, ela não salva, ela não transforma, mas ela conduz. Então, olhando para Israel, onde a lei, ela nasce, nós já começamos a entender que essa lei, ela tem uma função maior do que salvação. Ela tem essa função de revelar quem é Deus, de revelar quem é o homem e mostrar que nós precisamos de redenção. Vamos para o próximo texto e vamos ver qual revelação o próximo texto nos trará a respeito de Israel. Êxodo 25, versículo 8 até o 9. Vamos entender aqui o propósito do tabernáculo. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme a tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Observe que Deus, ele não vai dizer que ele vai habitar no lugar, mas ele diz, habitarei no meio deles. Então o tabernáculo, ele não é a prisão de Deus, mas ele é a didática visual da presença divina. Por que ele é a didática visual? Porque ele vai ensinar em cada detalhe. E nós vamos ver aqui um tabernáculo que é uma mensagem e também é o mensageiro. Ele nos ensina que existe acesso limitado, ele nos ensina que existe a necessidade de meditação e ele nos ensina uma santidade progressiva. Acesso limitado, porque você sabe que não era em todos os lugares que as pessoas poderiam entrar. A necessidade de meditação, porque ali era um lugar apropriado para isso. E uma santidade progressiva, porque nós temos o átrio, lugar onde todos poderiam entrar, nós já vamos ver isso. Nós tínhamos o lugar onde ficavam os pães da proposição, onde era um lugar que chamavam de lugar santo, e nós tínhamos o santo do santo. Então ele mostra aqui que há uma progressividade de santidade. Você vê que tem um lugar mais profundo para você conhecer, tem um lugar mais profundo aonde o homem pode chegar em relação a Deus. E assim nós partimos para o terceiro texto, que está em Hebreus capítulo 9, do versículo 1 ao 3. Ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre, porque foi preparado o tabernáculo, o primeiro em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição, e a este chamam o santo lugar. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos. Olha que interessante, a própria arquitetura aqui do tabernáculo, ela vai nos ensinar. Nós temos o átrio, que é o acesso geral, como falamos, temos o santo lugar, que era um lugar de serviço contínuo, e nós temos o Santo dos Santos, que era um lugar
de acesso restrito. O espaço, ele pregava, o espaço, ele mostrava que nós temos níveis espirituais. Nós podemos ficar no átrio, nós podemos nos achegar ao serviço, ou nós podemos mergulhar naquilo que podemos chamar de máxima comunhão com Deus. E sem perder tempo, vamos para o quarto texto, Hebreus capítulo 9, do versículo 8 ao versículo 9. Dando nisto a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto permanecia em pé o primeiro tabernáculo, que é uma figura para o tempo presente em que se oferecem dons e sacrifícios que, quando há consciência, não podem aperfeiçoar aquele que presta o culto. Esse texto aqui, ele é um texto fortíssimo e ele mostra que a lei e o templo apontam, ensinam, mas não aperfeiçoam a consciência. Ou seja, perceba que a lei, ela pode ser usada como um diagnóstico, mostrando o quanto precisamos de transformação, mas ela é como aquele médico que é um clínico geral e ela mostra, olha, você tem esse problema, mas eu vou te indicar para um especialista. E vamos agora para o quinto texto, para nós finalizarmos o estudo de hoje, e o texto é Colossenses, capítulo 2, do versículo 16 ao 17. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Perceba que a sombra, ela não é como uma mentira, a sombra, ela não é um erro, mas a sombra, ela é a preparação. Quem fica preso só na sombra acaba perdendo o melhor que está por vir. Então, fazendo aqui uma conexão de tudo aquilo que nós falamos hoje, a lei ensina o padrão de Deus, o templo ensina o acesso a Deus, e ambos revelam limites, ambos clamam por algo maior. Sabemos também que eles são pura pedagogia divina, mas eles não são a solução final. Então, quero fechar com uma frase para você guardar aí no seu coração. A lei educa, o templo ilustra, mas somente Cristo reconcilia. Que o seu coração esteja ansioso para poder saber que revelação Deus tem para nós amanhã. Eu te convido, venha olhar para Israel. Deus te abençoe.